pensando assim na formação neurológica da criança, na primeira infância, ela tem um cérebro plástico, né? Falando assim de uma maneira mais simples para que todos entendam. É o que nós chamamos de período sensível. A criança ela não tem repertório ainda suficiente para ver um conteúdo como a Wandinha, por exemplo, como nós olhamos e já temos discernimento espiritual, mas também temos entendimento do que é relevante ou não, do que dá para aproveitar ou não. A criança não, ela vai absorver tudo aquilo, e vai absorver mesmo, como uma verdade absoluta, e ela vai querer aplicar aquilo, porque ela está numa fase de experimentação. Então, trazendo para a Wandinha em si, quando ela ali vê todo o enaltecer da morte, né? Porque é isso que a série trata. A família Addams, na sua origem, é um repertório que fala de uma família, na época que foi escrita pela primeira vez, eu quando era criança assistia, aquela em branco e preto, ela veio para romper com os padrões da família americana, da então família americana, que tinham bons padrões naquela época, né? Valores de família. Então, o que o escritor fez? Ele vem construir uma família desconstruída, com um tom cômico. Havia uma comicidade muito boa na família Addams. A gente não pode falar que era ruim, era muito bom. Mas, se você for ver ali o fundamento, estava zombando da família tradicional, desde sempre. Aí, trazendo para os nossos dias, essa Wandinha que está aí bombando na Netflix, que já ultrapassou Strange Things, que já foi um boom, né, esse ano, conseguiu ultrapassar os acessos e visualizações. Essa Wandinha, ele pegou uma das personagens, que é essa figura da adolescente, e foi trabalhar em cima dela. E aí todo o enredo vai enaltecer a morte. Então a gente está falando de um conteúdo que vai trazer muito ocultismo, satanismo, sempre embrulhado com a comicidade, com a modernidade, que é o secularismo, né, o relativismo, e que a Netflix coloca lá a classificação. É 12 anos. Só que os próprios pais não respeitam essa classificação, né? Muitos deixam o filho assistir, ou não deixaram diretamente, mas como você falou, a criança tem acesso, né? Abriu lá e assistiu. E aí ela tá absorvendo tudo isso. E aí, como eu disse, ela vai querer experimentar. Aí ela vai colocar em prática algumas coisas que ela aprendeu lá. A gente pode pensar nesse costume desde Harry Potter. Harry Potter é o bruxinho lá que ensina a fazer magias e tudo aquilo acontece dentro de um contexto escolar, né? Nada é por acaso. E aí essa geração de Harry Potter é a geração que mais se envolveu com o ocultismo. Porque inicialmente a ideia era só entretenimento. É para assistir como a gente assistia antes, né? E separava o que era bom, o que não é. Mas essa geração, ela tá tão fraca espiritualmente, e fraca da palavra, e fraca de relacionamentos interpessoais, fraca de conexão familiar, que ela precisa de algo para pegar. Suprir, né? Para suprir. Então ela vai experimentar, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Então tem algumas brincadeiras ali, algumas subjetividades, e ela vai experimentar. E às vezes é de uma maneira até indireta. Por exemplo, vou me vestir igual. Vou fazer a trend, vou fazer a dancinha lá. Joga no Explore do Instagram. O que mais aparece é gente de todas as idades fazendo a dancinha lá, reproduzindo a dancinha da Wandinha. E aí o que ocorre? Se tratando do mundo espiritual, que se move por legalidades e por pontos de contato, é a brecha que o inimigo precisa. A palavra de Deus fala que o inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Então, aquela imagem, né, do leão ali em volta da presa, abrir um buraquinho, ele entra. E cada vez que a criança acessa isso e começa a experimentar, começa a usar, começa a aderir vocabulário do conteúdo, começa a se vestir igual, começa a querer a literatura, porque é isso que o encantamento do ocultismo faz. A criança não vai querer só assistir um episódio, ela vai querer assistir a série inteira, a temporada inteira, depois ela vai querer a roupa, depois ela vai querer o tema
da festa de aniversário da Wandinha. Depois ela vai querer o livro. Depois, se tiver algum show, ela vai querer ir. Aí ela passa a gostar também da Lady Gaga, que é a cantora que ali viralizou com a música. E aí vai se infiltrando, vai se criando enveredando. pontes, né? Dentro daquilo que ela assiste, Exatamente. né? Então não é só um desenho, não é só uma série. Não é só uma musiquinha, né? É algo muito profundo. Então, tem muitas implicações, sérias implicações, e que aí, quando o pai se der conta, ele vai pedir ajuda, dizendo assim como eu recebo muitos pedidos: Kátia, eu não sei o que aconteceu, mas do dia pra noite, meu filho mudou. Agora ele só se veste de preto, agora ele não quer falar mais comigo, agora ele não quer ir mais pra igreja, parou de ler a Bíblia, e começa ali colocar uma lista de problemas. Só que não foi de um dia para a noite. Não foi. Foi com o tempo, Sim, pouco a pouco. foi alimentado, foi induzido aquilo, foi se envolvendo. E nem a criança tem essa noção, né? Do quanto você se afunda. A palavra de Deus fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Porque ele sabe da nossa fraqueza, da nossa debilidade e o quanto os nossos olhos, que são a janela da nossa alma, se sentem atraídos pelas coisas malignas. Por isso, Caio, a necessidade, fazendo um link com o Ministério Infantil, de oferecer dentro da igreja também, porque primeiro tem que vir dos pais, o acesso ao mundo espiritual. Bom, né? As coisas de Deus. Então a gente vive falando para as crianças lá, contando as histórias bíblicas de que Deus abriu um mar vermelho, de que ele curou o leproso, de que ele fez cego enxergar, surdos ouvirem, mas raramente nós deixamos as crianças participarem desse momento de cura e milagres na igreja. Tem um episódio que eu gosto de mencionar. Uma vez eu estava numa reunião que algumas igrejas falam de célula, né? Outras de pequena família. Eu estava numa dessas reuniões, assim, onde você vai na casa do irmão para comungar ali e depois tem um lanchinho no final, sabe? Aquele encontro, né? Aquele encontro. E aí teve um dia que uma pessoa, ela não manifestou, mas ela teve um momento de opressão e ela caiu. E aí eu me lembro claramente, assim, foi bem... tire todas as crianças da sala. Recolheram todas as crianças, e tinham muitas, inclusive minha filha, praticamente jogaram ali na cozinha para que elas não vissem aquilo. Eu fiquei muito incomodada, porque eu já atuava nessa área e eu tenho uma outra visão. E por que eu falo isso? Porque quando eu era criança e vim de uma igreja pentecostal, era muito comum manifestação demoníaca, né, dentro da igreja. Hoje é menos, né? Exceto algumas igrejas aí, algumas determinadas igrejas. Mas hoje no os demônios geral são mais educados hoje. São. Tem alguns pastores, né, que dizem assim, quando começa o culto, que proíbe a manifestação demoníaca, que fique ali da porta para fora. Aí eu gosto do que meu pai comenta, né? Ele fala assim, legal. Aí o demônio que é educado, né, fica lá na porta para fora. Aí quando a pessoa sai, ele... né? Incorpora nela de novo. Quando eu tenho que torcer para que tenha a manifestação, porque a manifestação ela se dá para que ele seja expulso, né? Mas esse é um outro assunto. Eu cresci vendo manifestação, de eu estar lá no culto, eu sentava nas primeiras fileiras, como meu pai era presbítero, né, pastor, então a filha do pastor tinha que ficar ali bonitinha e tal. E aí a gente tava lá louvando, daqui a pouco você escutava o grito do demônio lá no fundo, e a pessoa vinha lá do fundo, e manifestava ali na porta. E o que o pastor falava? A primeira coisa, toda a igreja começa a orar, a intercessão, inclusive as crianças. Nós não éramos retirados do templo. A gente ficava ali em intercessão, né? Legal. E assim, eu cresci vendo isso sem temer o mundo espiritual, pelo contrário, sabendo que eu fazia parte ali de um corpo que tem o poder de expulsar aquele mal. E aí eu não tinha curiosidade de buscar isso, porque eu vi o quanto era ruim. Agora, quando a criança ela não tem acesso ao mundo espiritual bom, ela tem uma necessidade, um vazio que todos nós temos das coisas eternas, e aí ela vai buscar no ocultismo. E lá ela vai ter respostas. Na primeira experiência, na primeira brincadeirinha que ela fizer reproduzindo uma mágica de Harry Potter, que tiver resultado, e vai ter, porque o inimigo vai aproveitar essa brecha e vai fazer funcionar, pronto, esquece Bíblia, esquece igreja, ela já está enveredada por esse caminho, porque é muito mais atraente. E é perigoso. Perigosíssimo. Aí depois, para voltar, é que é o trabalho.